Relaxem, tranquilizem a mente. Conectem-se com as energias amorosas presentes neste salão. Vamos nos deixar ser envolvidos pelas energias amorosas de cura do corpo e da alma. Mestre amigo, equipe espiritual responsável por essa atividade, que a paz, a harmonia e o amor do Mestre Jesus esteja envolvendo a todos. Que a espiritualidade maior nos deixe disponíveis e intua o nosso palestrante para as reflexões dessa tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Vamos agradecer mais uma vez pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde de sexta-feira, hoje com o nosso querido amigo, palestrante da casa, idealizador da TV Harmonia, Ramiro Júnior, que vai nos falar sobre o tema Aquele que me acompanha ganhará o reino. Com vocês, Ramiro. Muito boa tarde a todos. Pequenos probleminhas técnicos aqui, um apagão no microfone, mas está resolvido. É sempre um prazer a gente estar aqui para conversar, falar, né, sobre esses temas dessa atividade da fluidoterapia que visam trazer de alguma forma para nós um alento, trazer uma força interior que todos nós temos, mas que perdemos contato muitas vezes. Queria também registrar, né, a todos os que estão nos assistindo pela nossa TV, no meu boa tarde, e desejar que nós tenhamos momentos muito agradáveis juntos. Eu estava aqui há pouco refletindo sobre esse tema e tive a oportunidade de ter a companhia de um espírito muito presente no movimento espírita baiano e que espero que ele esteja conosco durante toda essa atividade para podermos falar também sobre esse tema. Ele deixou também aqui registrado uma mensagem que ao final a gente vai dedicar a vocês. Pois bem, essa coisa de seguir, essa ideia de seguir, é a ideia pela qual as pessoas basicamente vão e buscam as religiões. As mais diversas religiões que existem no mundo, elas existem por essa ideia básica de que alguém, no desejo de se conectar com Deus, seja
a ideia que possa se fazer de Deus, as mais diversas que nós sabemos que existem, diversas ideias sobre Deus, diversas formas de olhar e de tentar entender essa força organizadora do universo, e que é tão esplendorosamente, maravilhosamente, magnificamente superior, que se nós olhamos para o céu, para as estrelas, olhamos para a natureza e a gente vê e percebe a grandiosidade de Deus, mas ao mesmo tempo essa força tão avassaladora que sustenta estrelas, planetas, galáxias, ela é também algo, e posso dizer algo porque na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus, ao invés de quem é Deus. Então, na verdade, a ideia de personalizar Deus em alguém é uma ideia humana. Na verdade, nós não sabemos exatamente, nem temos a capacidade de compreender Deus nessa grandeza absoluta que Ele se apresenta para nós na natureza, no universo, como eu disse. Mas essa grandeza, ela se reduz em algo que é mais acessível para nós. Porque quando nós pensamos na ideia de Deus, naquele Deus que está dentro de cada um, e que nós podemos estabelecer essa conexão com Deus, nesse encontro com si mesmo e fundamentalmente no encontro com o outro, aí a coisa toma outra proporção, porque se torna algo mais acessível. Lá em casa mesmo está uma polêmica lá, em casa, eu estou vivendo uma polêmica no meu apartamento, que eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? Porque a turma toda lá está querendo comprar um cachorro. E eu moro num apartamento, né? E essa ideia de um cachorro no apartamento também não é um negócio muito que funciona. Eu sei que tem muita gente aqui que tem, mas eu fico pensando, porque a turma lá está pensando só nos prós, né? E eu estou pensando também nos contras. Tem prós e tem contras. O cachorro é um ser vivo, não estou dizendo, não é um brinquedo, é um ser vivo, a gente vai ter que cuidar. Eu já tive uma experiência com um cachorro no passado, que eu tinha que pegar todos os móveis da minha varanda para guardar toda a noite, porque ele mordia todas as minhas cadeiras e arrancava os pedaços. E aí eu ficava, e aí faz o quê? Porque eu vou dar umas palmadas no cachorro, vou bater. Nessa época agora que está cheio de lei de proteção dos animais, não vou fazer isso, né? Então eu tenho algumas lembranças. Meu cachorro no passado, eu tinha um cachorro, ele adoeceu, teve um problema sério de saúde, a gente teve inclusive que sacrificar o cachorro no final das contas, porque ele teve um problema que não curou. Eu fiquei meio traumatizado com essa história. E aí, essa ideia de comprar esse cachorro, eu fiquei pensando na necessidade dos meus familiares, dos meus 2 filhos, e até minha esposa embarcou nessa, né? Eu estou sozinho lá, né? Vocês orem por mim. Eu estou meio precisando de umas orações, porque a pressão lá está grande, né? Já disseram até que eu estou duro na queda. Aí eu digo, mas eu estou argumentando, né? Até onde eu vou aguentar isso aí eu não sei. Mas o fato, até foto de cachorro chega no meu WhatsApp, você vai ver. Quer dizer, é um trabalho silencioso e ao mesmo tempo persistente. Aí eu disse assim, esse pessoal aqui está numa carência danada, né? Está todo mundo precisando amar alguma coisa, né? Eu fiquei pensando em cada um lá em casa, nessa necessidade que a gente tem de amar, nessa necessidade que a gente tem de projetar esse sentimento que existe, por mais que a gente esqueça que tem capacidade de amar, mas ele existe, é real, aliás, é o que nos torna especiais. Só o ser humano, na sua plenitude, consegue realmente expressar essa energia do amor. Os animais
tem o afeto, tem a ligação, mas os animais não têm a consciência de si mesmo, eles não têm a noção. O animal não fica em crise existencial, não fica. Ele fica com saudade do dono, ele chora, né? E eu estou falando que certamente tem várias pessoas que têm cachorro aqui, e gato também, que está na moda, né? Então o animal sente a falta do dono e chora, fica sem comer. É uma energia, é um vislumbre da energia amorosa na sua plenitude, mas naquele momento ali, o animal expressa essa ligação, essa dependência, essa energia. É o carinho? É, mas não é ainda o amor que nós somos capazes de sentir uns pelos outros. E essa necessidade de amar fala muito dessa ligação com Deus. Porque Deus, ele não é alcançável pelo conhecimento. Por mais que eu possa ficar aqui a tarde toda explicando para vocês o que é Deus, etc., as ideias de Deus, a própria manifestação da divindade, eu posso explicar aqui durante horas. Mas Deus não se tornará real para mim, nem para você, pelo caminho do conhecimento, pelo pensamento, pelo cognitivo. Deus aí não se manifestará na sua plenitude. Porque Deus só se torna real para mim e para você quando nós somos capazes de senti-lo. É pelo sentimento que Deus vai ser uma realidade para mim e para você. Então, ao invés de a gente ficar tentando entender a natureza divina, que é complicado, é a formiga tentando entender o funcionamento do computador, não vai entender, né? Não tem condição. Nós somos ainda muito pequenininhos, o mais evoluídos que sejamos, para entender a dimensão de Deus. Agora, nós podemos senti-lo. Nós podemos sentir Deus. A vida nos proporciona. Nós estamos assistindo um momento, o país foi tomado por uma comoção muito forte, diante do acidente que ocorreu com o time de futebol da cidade de Chapecó. E a gente vê certas manifestações e percebe certas manifestações. E naquele momento que a gente entra em contato com as manifestações que continuam a ocorrer, com a manifestação que ocorreu, por exemplo, lá no estádio de Medellín, do time que iria disputar a final, e a gente vê aquela manifestação extraordinária de um povo, não é? Que as pessoas, aquela história de Medellín com o narcotráfico, com o traficante Pablo Escobar, né? E a gente, infelizmente, quando começa a pensar, quando fala em Medellín, aí lembra de Pablo Escobar, aí lembra do narcotráfico, como se aquele povo todo tivesse, né, um karma ligado a uma situação dessa. E foi surpreendente a gente perceber o grau evolutivo daquela sociedade que acolheu, né, que se compadeceu pela situação e fez uma manifestação belíssima. Eu não sei se vocês assistiram, se viram pela TV, encheram o estádio, colocaram flores, uma coisa belíssima. Nesse momento a gente sente Deus. A gente sente Deus quando também, em países distantes, pessoas que nunca sequer viram, como teve, mandaram um vídeo na internet, uma homenagem num jogo que ia haver lá na Inglaterra, 1 minuto de silêncio, cantaram uma música belíssima, 1 minuto de silêncio, que era minuto mesmo, de silêncio, está totalmente calado, né? 1 minuto de silêncio. Eles nunca viram, nunca sonharam saber quem era chapecoense. Aliás, como muitos brasileiros que não acompanham futebol, não é? Muitos que não acompanham futebol, talvez nunca tenham ouvido falar desse time, que é um time pequeno, modesto, de uma cidade, acho que de 200 mil habitantes, tem Chapecó, né? Cidade relativamente pequena para
para capitais, etc., e que vinha numa trajetória belíssima do ponto de vista esportivo, galgando posições. Então veja, nesse momento em que o distante se torna próximo, cai a ilusão da separação. A ilusão de que nós estamos separados, ela cai. Porque é uma grande ilusão de que eu posso ser verdadeiramente e plenamente feliz sem pensar no outro, sem me preocupar com o outro, sem ocupar a minha mente e colocar os meus braços, a minha energia de alguma forma na direção do outro. É uma ilusão. A felicidade jamais será completa. Jamais será completa sob essa perspectiva. Tem até um autor que tem uma frase que eu acho assim extremamente impactante. É um livreto que eu li há muitos anos atrás. Um pequeno livreto assim. O título do livro era o seguinte: fuja da sua felicidade e serás feliz. Era o título do livro. Fuja da sua felicidade e serás feliz. Mas como? Você pode dizer, amigo, mas como? Fugir da sua felicidade e você vai ser feliz? Como isso pode se dar? A proposta era, quanto mais eu for capaz de olhar para o outro no sentido de perceber que não há possibilidade de ser feliz sem a libertação do egoísmo, mais eu estou próximo dessa felicidade. Ou seja, quando eu fujo da busca da minha felicidade. Tudo bem? É lícito que você procure. Aliás, é a primeira coisa que você deve fazer, é olhar para si. Mas se você olhar para si o tempo todo, só vai desenvolver mesmo o egoísmo. E aí, sem se preocupar, sem se ocupar do outro, a sua felicidade jamais será completa. Não há essa possibilidade. Porque nós não estamos separados. Episódios como esse que aconteceram no nosso país hoje, há poucos dias, só nos demonstram essa realidade. A realidade que nós estamos todos conectados. A separação é uma ilusão. E quando você entra cada vez mais na consciência do espírito que você é, você não é esse corpo, você é um espírito imortal que já esteve aqui nesse planeta várias vezes, provavelmente vai voltar, porque o mundo não vai se acabar. Não se preocupe, o mundo não vai se acabar assim, como eu estou pensando, que é 100 anos, toda hora, né? Era quando o cometa Halley ia passar, depois passou para o ano 2000, o bug do milênio, agora já estão falando em 2017. Tem um colega meu que está escrevendo, que ele é meio ligado a essa questão esotérica, acho que esse é 2017, 2018, não, 2017 está muito perto, né? Rapaz, toda hora me acha uma data. Toda hora tem uma data aí. Que o mundo vai se acabar. Que Capela, aí o pessoal, os espíritos aí vão pegar lá aquele livro sobre os exilados de Capela, que Capela. Olha, é uma confusão. Não acaba assim, não. A Terra tem 4 bilhões e não sei quantos milhões de anos. É bem velhinha. Mas ainda vai durar. Né? Só os dinossauros ficaram aqui 260 milhões de anos. Os dinossauros. O Homo sapiens não tem nem mais de 60 mil. Nós, a nossa raça, 60 mil anos. Os dinossauros ficaram aqui 260 milhões de anos. E a gente está com essa pressa toda. É porque aí vem a transformação. A gente quer que o mundo se transforme rapidamente para ver se a gente vai junto. Se transformar, né? E aí esquece de fazer a sua parte. A sua parte. E essa parte está diretamente ligada a essa perspectiva de libertação do egoísmo.
Aí, a essa altura, vocês estão pensando assim, mas peraí, está falando de egoísmo de Deus, não sei o quê. O tema não era, como era mesmo? Quem me seguir, entrará no reino. Aí eu fico pensando, sim, obviamente aí nós estamos falando de Jesus, né? E o que ele recomendou? Qual foi o maior convite que Jesus fez para a gente? O maior. Ele fez vários, né? Qual foi o maior convite que ele fez? Seguir ele significa amar o próximo como a si mesmo. Aliás, ele foi até taxativo nesse aspecto. Disse, olha, pode apagar tudo, agora se ficar só isso, nisso se resume a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como si mesmo. Então não existe perspectiva de seguir Jesus, seja lá como for, nas diversas religiões que o têm como mestre, como salvador, como referência. Não há nenhuma perspectiva de segui-lo se nós não entendermos a ilusão da separação, que é uma ilusão. Se nós não começarmos a perceber essa conexão que existe entre todos nós. E é por isso que eu disse lá em casa, vocês estão doidos para amar um bicho? Mas vamos pensar o seguinte, enquanto esse não resolve esse problema do cachorro, vocês estão, vem cá, como é que estão os seus amigos, seus parentes, você visitou sua avó quando, né? Até seus amigos que nunca mais vocês viram, vocês já deram uma ligada, vocês estão envolvidos em alguma ação social para dedicar seu tempo em favor do próximo, tenho certeza que vai amenizar essa vontade de ter o cachorrinho. Sou contra não ter bicho, pelo amor de Deus, com certeza tem muita gente aí que adora animal, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão ligar lá para aquele vereador e o cara vem aqui atrás de mim, né? E aí, olha o problema, né? E agora já tem um vereador. Não, vereador não. Ele agora é deputado, vereador é a irmã dele, né? Então, por favor, não me complique. Eu só estou dizendo que no meu apartamento é complicado. Mas podem amar seus animais, eu acho maravilhoso. Só que a questão é, e o ser humano? Então, lá em casa eu estou nessa. Porque, de fato, se nós não conseguirmos desenvolver essa capacidade de amar, não só o próximo, mais próximo, mas amar. Veja, Jesus inclusive coloca um desafio, que aliás, isso ele lançou um desafio muito grande, amar os inimigos. Eita, aí agora ele pegou pesado, né? Amar quem nos trai, amar quem nos dá rasteira, amar quem nos ofendeu. Aí Jesus pegou pesado. Tá difícil. Ofereça outra face. Quem nos ajuda a entender essa questão é a doutrina espírita, por exemplo, por nos revelar que nós somos espíritos imortais e que o perdão é um instrumento libertador e de saúde psíquica. Porque não adianta você ficar vinculado à raiva, ao ódio, à mágoa, ou até tentar se livrar do seu adversário, tirando-lhe a vida, porque ele não vai desaparecer. O que vai desaparecer é o corpo, mas ele continuará existindo. E certamente vocês se gostam assim, desse jeito de não se gostar, sendo adversários, vão se encontrar muitas vezes durante as existências, até que se resolvam, até que cesse esse novelo de raiva, de mágoa. Então não adianta, não tem alternativa. O perdão é inexorável à saúde psíquica, ao equilíbrio, à capacidade do indivíduo alcançar a paz. Não há paz verdadeira sem perdão. Daí
essa necessidade imperiosa de nós perdoarmos, de nos livrarmos do rancor, da mágoa. O Espiritismo nos esclarece esse ponto. Nós somos espíritos, nós não vamos deixar de existir. Continuaremos nessa roda da vida na medida em que vamos evoluindo, vamos cada vez mais tendo desenvolvido em nós essa capacidade de amar sem limites e exercer esse amor até mesmo para os nossos adversários. Como Gandhi, que estendeu as mãos para aquele que queria tirar sua vida. Como Jesus, que na cruz, suas últimas palavras foram referindo-se ao perdão. As últimas palavras dele foi sobre o perdão. O perdão que compreende, que ampara, porque sabe que o outro comete o mal porque é ignorante, porque não sabe. Porque se soubesse que o mal que nós fazemos a alguém não é um mal para alguém, é um mal para si mesmo, nós não faríamos. Porque temos a ilusão, naquele momento, de que estamos realmente nos vingando, nós estamos prejudicando o outro porque ele merece, porque ele também fez comigo, mas na verdade nós só estamos prejudicando a nós mesmos. Como ele, se foi o seu adversário e fez para você, naquele momento ele se prejudicou. E você achou que ele lhe prejudicou. Ah, mas ele tirou meu emprego, tudo bem. Do ponto de vista material, é verdade. Mas do ponto de vista essencial, ninguém pode fazer o mal ao outro em profundidade. Só se você aceitar. Só se você acolher. Nem os obsessores, que todo mundo tem medo aí, podem lhe prejudicar se não houver uma abertura, se não houver sintonia possível entre as mentes daquele que quer lhe prejudicar no mundo espiritual e a sua. Se não houver sintonia, não há possibilidade nenhuma de influência. Não há. Podem ficar tranquilos, vocês vão tomar o passe, aí tem muita gente que vai tomar o passe aí agora, fazer a fluidoterapia. Pode ter certeza, aí pode ser que chegue lá, tome contato com alguém que diga que está a fim de lhe prejudicar, que não vai largar do seu pé, que não descansará enquanto você não padecer. Não se preocupe com você, com a sua capacidade de se transformar. Então, esse reino que os pobres dos judeus à época pensaram que era um reino mesmo, que Jesus ia conquistar um reino, ia libertar dos romanos, e ele cansou de dizer que ele não estava falando de uma realidade externa, porque ele dizia o reino de Deus está dentro de vós. Então ele estava falando de uma realidade interna, subjetiva, de um amadurecimento psíquico e espiritual. E como aquele pessoal era rude, o que é que ele fez? Toma-lhe a contar a história, né? Toma-lhe parábola. Toma-lhe parábola. Por quê? Para ver se o pessoal entendia. Porque se ele fosse explicar essas coisas todas, o pessoal não ia entender. Mas por muito menos ele botou ele na cruz com 3 anos de pregação. Então, toma-lhe história. O reino de Deus é como... Né? Era um homem que... Toma história. Vai ver, porque as histórias têm essa capacidade de penetrar nos níveis inconscientes, pelo símbolo, por tudo aquilo que ela expressa de simbólico, a gente consegue, o nosso inconsciente capta. Às vezes você ouve uma história dessa, você não entendeu. Os mitos estão ali presentes, como estão presentes em várias partes do mundo. Você vê a mesma história contada em vários povos, mas a essência da história é a mesma. Porque aquilo fala de uma realidade profunda. Então Jesus disse, bom, se o pessoal não conseguir me entender na plenitude, pelo menos eu coloquei a semente ali dentro dele. E de fato ela floresceu. Teve os seus caminhos tortuosos, né, no sentido de que o cristianismo como movimento cometeu vários equívocos
Mas a mensagem dele atravessa os tempos e está até hoje conosco. Mesmo sem ele ter escrevido um livro sequer, porque ele não escreveu nada. Ele não escreveu nada. Ele só falou. Ele subiu ao monte, abriu a boca e falou. E as pessoas escutaram. E resolveram levar para as suas vidas. Durante 300 anos, muitos foram perseguidos, mas a verdade da mensagem profunda dele, tirando todos os adereços, e é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo se atém nos aspectos morais. Acredito que muitos de vocês têm aí o Evangelho segundo o Espiritismo. O foco ali são os ensinamentos morais do Mestre. São os aspectos que têm a ver com a mudança de comportamento, com a mudança de pensamento sobre a vida. Então, essa parte, ela é incólume. É como Gandhi disse, se perdesse todos os livros da humanidade e só sobrasse o Sermão da Montanha, Gandhi disse, se perdesse todos os livros da humanidade, se que não tivesse mais nenhum, e se sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Tamanha a força da mensagem daquele sermão. Não era uma montanha muito grande, não, era um pequeno monte, homens simples, e ele foi lá e colocou essa mensagem. Então o Espiritismo, séculos depois, tratou de resgatar essa mensagem na sua essência, para nos mostrar que, sobretudo, o amor, a caridade é que é fundamental para o crescimento espiritual de cada um de nós. Você pode se encher de conhecimento, você pode saber tudo sobre mediunidade, sobre reencarnação, sobre teletransporte, o que seja, mas se você não aprender que a sua felicidade não está apartada da felicidade do outro, então você ainda vai continuar marchando para aprender essa lei inexorável da vida. E aí, como eu disse, Deus se torna simples, sabe por quê? Porque Deus passa a se revelar no outro. Na medida que você ama o outro, na medida que você se conecta com o outro, você se conecta com Deus. Aí ele se torna uma pessoa. Se torna uma pessoa. Sim. E se tornam várias pessoas também, porque se ele está em todos, se torna várias pessoas. Então você pode acessar Deus a qualquer momento, amando o seu próximo, servindo, sendo mais generoso, tendo mais compaixão, dedicando um pouco do seu tempo, da sua energia mental, para lançar esse olhar na direção daquele que está ao seu lado e muitas vezes está esquecido. Desde o próximo mais próximo, que está na sua casa, ou o seu vizinho, que está na casa ao lado, até o time da Chapecoense, que desencarnou lá a mais de 5.000 quilômetros de distância, e que você, por compaixão daqueles espíritos que tiveram uma ruptura brusca nas suas caminhadas, colocou as suas orações, se uniu, e eu tenho certeza que quando o fez com integridade e com desejo sincero de pedir por esses espíritos. Então, é aqui, ó, é no próximo, mais próximo, é no lá longe, lá nos 1.000 quilômetros e milhares de quilômetros de distância, mas nesse momento tudo se revela e Deus se revela para cada um, porque
Quando nós nos percebemos conectados com o outro, nós nos percebemos conectados com Deus. Muita paz, muito obrigado, e eu vou ler a mensagem para vocês aqui. Eu queria compartilhar com vocês a mensagem aqui do nosso amigo. Justamente fala um pouco sobre isso que a gente está conversando. Se eu falhar aqui, porque eu escrevi um pouco rápido, minha letra eu já não digito mais. Eu já quase não escrevo, só digito, aí ficou um negócio complicado. Vamos lá. A vida nos reserva surpresas por vezes. Porém, na companhia de Jesus não há o que temer. O Mestre zela por nós, conduzindo-nos tão serenamente que a tua mão invisível, por vezes, parece inexistente. Lê do engano, ele nunca desiste de nós. Segue do nosso lado incansavelmente, lutando pelo nosso soerguimento ante as vicissitudes da vida. O Espiritismo é luz solar que amplia a compreensão das palavras do Mestre, facilita o entendimento e traz as luzes necessárias para a sua verdadeira compreensão. Caminhando lado a lado, sob os ensinamentos do Rabino da Galileia, os escritos espíritas são um repositório de bênçãos que possibilitam a compreensão em profundidade das suas propostas. Permaneça estudando e aprendendo sobre a doutrina iluminadora. E Jesus se revelará sublime, simples e profundo para você. E poderás seguir os seus passos com segurança, transformando sua vida e dos que estão à sua volta pela rota segura do Evangelho. José de Petitinga.